Boa noite, pessoal. Eu falo aqui do Cajap Ciência. Vou ser o apresentador essa noite. Meu nome é Pedro. Estou aqui com alguns estudiosos sobre a miastenia gravis, que é uma doença autoimune. Então vamos começar as entrevistas de hoje. Vamos começar com o que é uma doença autoimune. Então, para dar início, o conceito da doença autoimune é quando o nosso sistema imunológico ele começa a funcionar de forma inapropriada, onde que os agentes próprios do nosso corpo, ele começa a confundir como agente não próprio, e aí acaba acontecendo essa desregulação no nosso sistema imunológico. Então, basicamente, a doença autoimune é isso. Pessoal, agora a gente vai descobrir o que é miastenia gravis. Bom, falando um pouco sobre a miastenia gravis, ela vai ser uma doença crônica autoimune e com transjunção neuromuscular. Nessa doença ocorre um problema no sistema de defesa do organismo. Como já foi falado, o sistema imunológico ele vai produzir os anticorpos. Porém, nas pessoas que apresentam a miastenia, esses anticorpos eles vão ser atacados na conexão entre os nervos e os músculos, causando distúrbios nesses impulsos nervosos. Também tem a miastenia congênita, que ela pode ser adquirida na herança genética, no caso do nascimento. Bom, muito interessante saber o que é a miastenia gravis, não é mesmo? Vamos saber como ocorre essa doença agora. A miastenia é causada por uma falha de comunicação entre os nervos e os músculos. A condição que se desenvolve quando os anticorpos atacam o tecido muscular esquelético normal. A terminação dos nervos se inervam no músculo esquelético, geralmente libera uma substância química, que é a acetilcolina, para induzir a contração dos músculos. Na miastenia, os anticorpos se ligam aos receptores da acetilcolina nos músculos esqueléticos. Assim como a acetilcolina é liberada a partir do nervo, ela tem que induzir, tentando fazer uma contração do músculo, só que ela acaba não conseguindo e se ligar aos receptores, resultando em fraqueza e fadiga muscular. Já entrando assim, já que já estamos debatendo sobre como ela ocorre, já vamos falar sobre a evolução dela. Sim. Que no início da doença os sintomas costumam ser transitórios, conseguindo fazer o paciente ficar horas, dias ou até mesmo semanas assintomático. No entanto, ao passar dos meses, a manifestação podem acabar piorando e cerca de 80% dos pacientes atingem o pico da doença dentro de 3 anos. E a evolução da miastenia gravis pode ser dividida em 3 fases. Que nos primeiros 3 a 5 anos, essa doença pode acabar tendo uma fase ativa de flutuações e agravamentos progressivos dos sintomas. Que a maioria das crises das miastênicas pode ocorrer, essa parte entre esses 3 a 5 anos pode ocorrer as mais possíveis mortes. E já na segunda fase, ela pode acabar se estabilizando e o paciente pode manter os sintomas, só que eles não vão se agravar. E já na terceira fase, pode ocorrer uma remissão total da doença, fazendo que o paciente pode ficar livre dela. Não que seria uma cura, mas ele pode viver bem sem precisar do tratamento Com tratamento ele pode ter uma vida normal. Ele pode ter uma vida normal sem precisar tomar os remédios e não se submeter a uma cirurgia. Entendi. Interessante essa parte, né, que já vem também a questão diagnóstica, porque é uma doença que afeta os músculos, então é uma doença que parece com outros tipos de doença. Então o seu diagnóstico é muito importante para fazer o diagnóstico da miastenia gravis, porque ela pode ser confundida com um AVC, por exemplo. Porque o AVC ele também atinge, né, a parte dos músculos, a pessoa tem hora que perde o movimento dos músculos, o movimento da face, etc. E a miastenia gravis, por ela afetar essa junção neuromuscular, ou então no nervo e no músculo, bloquear os receptores, ela induz a perca dessa ação, porque os impulsos nervosos não conseguem chegar, então não tem resposta. Então ele não consegue, por exemplo, a gente tem uma pessoa que sofreu um acidente de carro, então ela sofreu um acidente em tal parte da medula, então ela tem
a parte dos membros inferiores todas paradas. Por quê? Porque vem os impulsos nervosos do cérebro, e quando chega naquela parte da medula óssea que vai despassar, aqui ó, como exemplo, se a gente for se aproximar aqui, a gente vai pegar aqui e vai ver que aqui temos uma medula óssea, temos a coluna vertebral, e quando a pessoa sofre um acidente e atinge essa coluna vertebral em algumas vértebras, o que vai acontecer é que ela vai perder esses impulsos nervosos, não vai conseguir chegar às ramificações nervosas dos membros inferiores. Quando esses impulsos nervosos não conseguem se conectar com membros inferiores, perde o movimento das pernas, dos braços e etc. Então acontece todas essas situações. Então, no caso da miastenia gravis, ela acontece isso, ela bloqueia a questão dos receptores da acetilmina, que é a questão que vem lá do cérebro e tudo mais, essas conexões. Então, o diagnóstico é muito importante, que a gente vai falar agora, né, sobre o diagnóstico dela. Sim, porque o diagnóstico ele pode ser feito de algumas maneiras, como ter um exame de sangue, que os médicos vão testar a resposta dos anticorpos com a acetilcolina, porque ela está presente em 85% dos pacientes que apresentam a forma generalizada da doença. Então, se essa substância ela reagir, significa que o diagnóstico é positivo. A gente também tem a tomografia do tórax, que vai ser a imagem que vai ajudar a identificar se o timo vai estar normal ou não. E a gente também tem a eletroneuromiografia, que vão ser colocados sensores e eletrodos na pele, que vai estimular os nervos e registrar as atividades dos músculos. E o estímulo repetitivo vai determinar se existe uma fadiga e vai avaliar, essa avaliação vai revelar a sensibilidade da fibra do músculo. E esses exames são úteis para confirmar a miastenia também, quando são casos mais graves, quando não consegue pelo exame de sangue. Que é interessante, né? Pode falar. Uma curiosidade muito bom sobre o diagnóstico da miastenia é que caso alguma mulher queira gestar algum filho, ela tem que passar tanto pelo neurologista quanto pelo ginecologista para conseguir definir uma forma mais eficiente de tanto gestar a criança na barriga e retirar ela. Outra curiosidade é que pessoas com miastenia graves, elas têm que todo ano ser vacinadas contra H1N1 e pelo menos uma vez na vida contra a pneumonia. A Beatriz acabou de falar sobre o diagnóstico, né? É uma doença que é difícil de se diagnosticar porque é uma doença que se compara com algumas outras doenças, né? Por conta dos seus sintomas. Ela já foi falado também que ela ocorre na junção entre o nervo e o músculo. Então, alguns sintomas comuns da miastenia graves é a disfagia, que é a dificuldade para engolir, dispneia, disfonia, que é a voz anasalada, ptose palpebral, que é a pálpebra caída, né? A diplopia, que é a visão dupla, e também a fadiga excessiva, que é o mais comum, né? Uma fadiga excessiva por conta que ela atinge, né, esses neurotransmissores aí, na questão dos receptores. E outro sintoma comum é a incapacidade de controlar o tônus muscular. Então a pessoa perde o controle ali das fibras musculares do corpo. Essa fadiga excessiva ela é confundida às vezes com preguiça, né? Que o trabalhador trabalha com preguiça, né? Sim, até rola um certo preconceito referente a isso nas pessoas que contêm a doença por conta dessa questão da fadiga excessiva, que é um sintoma bem comum. Mas além disso tem os tratamentos, né, dessa doença, que é importante da gente salientar também, que então vai falar que tem mais propriedade. Então, assim, para você prevenir, você tratar essa doença, obviamente, como já foi dito, ela é nova, ela é rara, na verdade. Então, assim, tem uma limitação processo, aí. Né? Exatamente. Porque ela não tem cura. Exato. Então, assim, o que você pode fazer para prevenir, para não ficar tão grave, é o quê? Você tem uma alimentação rica em cálcio, em proteína, em gordura boa, você fazer também exercícios, mesmo que seja em alta ou baixa, ou até média, assim, intensidade, é legal, você está movimentando o seu músculo, você está exercitando, está com a alimentação boa. A situação da água, né? Você tomar água adequada, não pouco e também não muito, mas uma quantidade legal ali também ajuda o músculo
músculo, né, a ter as suas funções direitinho e tudo mais, não prejudicar. E assim, é um ponto também interessante citar as pessoas que têm os riscos de ter essa doença, exatamente. Os dados, né, que são apontados pra gente com as pesquisas que foram feitas é que em mulheres de 20 a 40 anos, mulheres nessa faixa etária pode desenvolver, e de homens de 50 a 80. Mas, obviamente, como tudo, não é pode ter pessoas antes. Quem tem maior probabilidade. Tem uma probabilidade de ter pessoas, né, com uma idade menor, uma idade maior, dessa porcentagem, né, exatamente. Então, assim, não quer dizer que só vai ter entre 20, 40, 50 e 80, mas normalmente acontece nessa faixa etária. Exatamente. Existe também tratamentos, né, que ocorrem com a pessoa que tem a miastenia graves, né, que são bem importantes esses tratamentos. A miastenia graves, ela não é uma doença curável atualmente. Por causa disso, existem poucos tratamentos qualificados para isso. A principal deles é a ingestão de medicamentos, que vão melhorar a condução do tecido neuromuscular. Uma alternativa que pode ser usada são medicamentos que vão inibir ou diminuir a produção dos anticorpos que podem estar acabando afetando, danificando esse tecido. Por conta disso, existe uma possibilidade de ocorrer a cirurgia. A cirurgia ela é feita para quando existe evidências da timoma. Após descoberto e tratado, existe o pós-operatório, que é o momento lá que a pessoa está começando a se recuperar. São 4 principais tópicos que esse pós-operatório abrange, que é a ventilação. Como esse paciente vai ficar muito tempo entubado, os pulmões podem acabar acumulando muito muco, essa pessoa vai precisar de muita respiração, tossir, respirar, para eliminar tudo isso. Limpar, né? Limpar, exatamente. A segunda é justamente isso, o dreno. Quando a pessoa já não consegue mais tossir para tirar, mas ainda sobram resquícios, é necessário mais um negócio, mais uma intubação para retirar todo o resto de muco e deixar tudo limpo. Um dos problemas dessa cirurgia é que ela causa muito esforço e dor ao corpo do paciente. Então, ela vai sim acabar sofrendo consequências e tal, dependendo da situação da doença, alguma sequela. Mas nada que com bastante repouso e reforço, tanto mentalmente quanto fisicamente das pessoas ao redor, não possam melhorar esse bem-estar e uma melhor vida, porque a pessoa, felizmente, consegue sobreviver e viver normalmente, entre algumas aspas. Porém, há suas limitações. Obviamente. Pessoal, por hoje é só. Eu estou aqui com Maria Eduarda, que é uma das pesquisadoras, Ana Beatriz, uma das pesquisadoras, Eduardo, eu, Pedro, Heitor e Clebson. É isso, obrigado. Boa noite. Um beijo. Grande abraço.